Fabiano, vamos iniciar então? Daí quem for entrando, Ótimo. vai. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, nesse grupo de estudo do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, entidade na qual foi uma das fundadoras da Ordem dos Advogados do Brasil. E se não fosse o IAMAT, a OAB ela não sairia do papel. O Instituto dos Advogados Mato-Grossenses desempenha um papel muito importante aqui no estado de Mato Grosso, no que tange realmente a propiciar esse tipo de debate, esse tipo de estudo. E nós estamos aqui para falar sobre um tema bastante especial, que é família, patrimônio e campo. Quando eu fui convidado para poder falar sobre esse tema, Franciele, eu pensei em como eu iria expor isso de uma forma que nós pudéssemos fazer algo diferente, que sintonizasse o advogado sobre o que é este agronegócio, o que é esses desafios sucessórios e como que nós vamos, como profissionais, construir elementos para superar os obstáculos. Então, a minha apresentação ela tem por este objetivo, fundamentalmente, trazer um pouco dessa experiência com tantos anos dentro da área de família e morando aqui no estado de Mato Grosso desde os 2 anos de idade. Então, eu posso dizer que eu sou dos imigrantes que vieram para cá, que viemos desbravar esse estado. A nossa apresentação ela será dividida em 2 momentos. O primeiro momento, eu quero fazer uma imersão fático-temporal para poder introduzir ao ouvinte, ao aluno, o que é esse Mato Grosso. Vejam, para quem não me conhece, sou Fabiano Rabaneda dos Santos, sou membro do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses com muito orgulho, sou advogado e sócio do escritório Borralho Rabaneda, professor e especialista em Direito de Família e presidente do meu querido IBDFAN Seção Mato Grosso. Se alguém quiser mais informações, eu vou disponibilizar também esse material em PDF, pode acessar o QR Code e que nós teremos aí o currículo Lattes. Não vou me estender tanto nisso, porque o nosso tempo é curto, mas eu preciso primeiro mostrar para vocês o que era, Franciele, o Mato Grosso. O que nós vivíamos antes, então, na década de 60, 50. Para poder compreender esse regime sucessório, nós precisamos fazer essa imersão, porque Mato Grosso ele é um caso paradigmático, porque nós temos diversos fatores geográficos que colocaram o nosso estado numa posição diferente dos demais. Diversas decisões políticas vieram sendo tomadas para moldar esse ecossistema que a gente fala que, por força disto tudo, nós nos colocamos numa posição extremamente singular. Eu observo o direito de família e sucessões em outros estados e vejo o quanto o Mato Grosso é único em suas construções, em suas bases. Então, para que a gente possa entender essa convergência rara de fatores geográficos, científicos e político-econômicos que foram articulados em curto espaço de tempo. Se nós analisarmos a década de 60, 70, para cá, Mato Grosso se transformou numa potência do agronegócio brasileiro. Então, essa transformação em curtíssimo espaço de tempo faz com que os desafios do direito sucessório sejam únicos. Analisem vocês que tá aparecendo aí para vocês os slides?
Fábio, tá aparecendo, mas dá para você, eu acho que centralizar, colocar só um, porque ainda tá a parte do lateral. Ok. Não, mas pode deixar assim, vocês conseguem ler? Sim. É Sim. mais fácil para poder fazer a transição, porque senão eu vou ficar com a tela cheia e eu preciso dessa química, dessa troca, Rosana. Eu quero olhar para você, eu quero poder trocar essa energia com você, porque eu acho que é isso que faz com que a gente se sinta vivo quando nós estamos numa aula. Queríamos que tivéssemos no presencial, mas o eletrônico também funciona, né, doutora Terezinha? Estou te vendo aí, obrigado por estar assistindo conosco. Então, veja, pessoal, Mato Grosso está hoje localizado no centro geodésico da América do Sul. Isso não é apenas uma questão turística, isso é uma questão de estratégia. Se nós analisarmos, nós estamos exatamente a 2.000 quilômetros do Pacífico e 2.000 quilômetros do Atlântico. Estar a 2.000 quilômetros do Pacífico, neste momento, representa uma barreira que nós vamos ter que vencer, que é a terrível Cordilheira dos Andes. Este estar a 2.000 quilômetros do Atlântico já nos propiciou um isolamento logístico bastante difícil, porque essa distância, e todos nós sabemos, faz com que a nossa produção tenha um custo de frete muito mais alto do que em outras regiões do país. Hoje, nós só conseguimos exportar utilizando a rota do Atlântico. Por força dessas cordilheiras muito altas, barreiras naturais, nós ainda não conseguimos atingir o Oceano Pacífico. Por décadas, nós, por estarmos encravados no coração da América do Sul, tivemos as nossas commodities inviabilizadas. Quando eu falo de commodity, Franciele, para aquele aluno que está entrando agora, que não conhece ainda o agronegócio, eu estou falando da produção primária, soja, algodão, milho, esses produtos que são negociados em sua forma crua. Então, o Mato Grosso, a partir do momento que tentava produzir, ele não tinha condições, por força desse distanciamento, de fazer uma exportação dos seus produtos a preço competitivo. E por força disso, nós ficamos isolados por muitos e muitos anos, exportando apenas produtos que tinham baixo valor agregado. Se nós formos analisar a matriz econômica pré-grãos, década de 60, Terezinha, que está em Sinop, devido a esse isolamento logístico que eu estou falando, o predomínio modal naquele momento era rodoviário, extremamente precário, desbravador da Amazônia, aonde apenas atividades primárias, com foco no ciclo extrativista, pecuária extensiva, eram os pilares econômicos do nosso estado. Eu preciso dizer que nós éramos um estado único. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram um só, com distâncias continentais. Havia uma inviabilidade rodoviária, porque o modal de transporte não suportava uma produção em massa. E isso, obviamente, pelo tamanho do estado, nós tínhamos uma baixa densidade demográfica e o poder concentrado em terras de baixa liquidez e valor produtivo incipiente. Nós tínhamos muita terra, terra que não produzia. A floresta amazônica, ela possui um solo extremamente pobre, um solo rico em alumínio, um solo em que se planta nada dá, diferente de outras regiões do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, região do Pontal do Paranapanema, com a terra roxa, que onde tudo se planta dá. Imagina vocês esta diferença somado
com a distância territorial. Por força de estratégia de Estado, nos anos 60, houve incentivo para que houvesse uma migração e povoamento, então, da Amazônia, por uma questão estratégica, no sentido de fazer com que as fronteiras do Brasil pudessem ser povoadas. Então, nós tivemos lá naquele momento diversos paranaenses, rio-grandenses, que foram incentivados através das colonizadoras, e aí eu trago aqui a história da colonizadora Sinop, e que prometia, através da reforma, através de programas de assentamento, terra para quem não tinha. E aí, Michele, eu tenho que fazer aqui um parêntese e dizer que, embora o Rio Grande do Sul e o Paraná tivessem muita terra produtiva, essa terra não ficava na mão da população, ficava na mão de poucos. Então, a mazela e a miséria era muito grande. Isso fez com que Mato Grosso se tornasse uma terra de oportunidades. Vendiam no Paraná, vendiam no Rio Grande do Sul, vendiam em Santa Catarina, que Mato Grosso seria um momento de oportunidade, de crescimento para aquelas famílias que vinham para cá. Infelizmente, por força da distância, por força da latitude baixa, nós estamos próximo aos trópicos, nós estamos próximo aqui do Equador, nós temos um calor extremo, nós temos uma umidade extrema, fez com que o que poderia ser maravilhoso se tornasse um desafio. Então, através do incentivo dessas colonizadoras, tanto privada quanto vindas do governo, nós nós importamos a tradição produtiva dos sulistas em busca de uma nova fronteira. Mas quando aqui chegavam, tudo o que plantava não crescia. Infelizmente, e aí eu lembro muito bem da época em que eu era criança, em que nós íamos para o interior, nas plantações de soja, por força desse solo pobre, esse solo cheio de alumínio, tóxico para as muitas plantas, nós tínhamos uma infertilidade muito grande e faltava nutrientes essenciais. E isso acabou sendo um fator limitante. Então, a gente plantava, trazíamos sementes do sul, trazíamos semente de soja, trazíamos semente de arroz. Arroz, gente, ele vem de uma área úmida. Como que eu vou plantar arroz no cerrado, seco? Não nasce. E aí eu me lembro bem, a gente indo para o interior de Fusca, e esse Fusca ficava cheio de gafanhoto dentro, gente, porque do mesmo jeito que se plantava, as pestes vinham. Então, era muito difícil, muito complicado para o agricultor. E esse estado grande fez com que houvesse até uma briga pela divisão. Ninguém queria o Mato Grosso. Vamos dividir o Mato Grosso em Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso do Sul vai ficar com o gado. O Mato Grosso do Sul está próximo a São Paulo, está próximo ao Paraná. Então, por questões geopolíticas, houve a divisão do estado. E nós ficamos aqui, os paranaenses, os rio-grandenses, os catarinenses, lá em Sinop, sofrendo o gafanhoto, a terra que plantava não vinha, a secura. Então vejam que o principal entrave químico do Mato Grosso pedia então esse desenvolvimento da lavoura, baixíssimos níveis de fósforo e cálcio e incompatibilidade genética. Então faltava cultivares adaptadas ao nosso clima tropical. Eis que em 1970 nós passamos por uma verdadeira revolução científica, e aqui faço homenagens à Embrapa, a pesquisa da ciência brasileira, que com coragem, perseverança e dedicação
fez o desenvolvimento de cultivares adaptadas ao nosso clima tropical, e nós tivemos a oportunidade de entender que aquele solo rico em alumínio, extremamente tóxico, se eu jogasse calcário nesse solo, eu conseguiria fazer a correção e a produção de soja iria aumentar muito. E por incrível que pareça, a ironia do destino, nós temos aqui na região do Vale do Rio Cuiabá, e na região de Nobres, grandes jazidas de calcário. Então, esse calcário ele é retirado dentro do próprio Mato Grosso e é levado, então, para as planícies aí do norte, para poder fazer a correção do solo. E isso fez com que essas terras improdutivas, essas terras que nada que se plantasse colhia, transformou-se, então, na principal fronteira agrícola do país, criando bases para o que nós somos hoje, o maior produtor de grãos, quiçá, do mundo. O Mato Grosso, hoje, através desta viabilização do cultivo de soja, milho e algodão em grande escala, fez com que o cerrado se tornasse cultivável. Eu lembro bem de uma vez eu indo para Rondonópolis e lá eles plantavam o arroz de sequeiro. Aquele arroz que a gente vê na televisão, o chinês plantando nas áreas úmidas e alagáveis, estava então produzindo no cerrado, no seco, e produzindo em larga escala. Então, de 1970 até mais ou menos meados do ano 2000, nós víamos com a produção aumentando, nós tínhamos já a soja, o algodão, o milho, mas por questões estruturais ainda enfrentávamos problemas como a logística ineficiente. Quantas e quantas vezes, Rosana, ficamos parados na estrada por força dos acidentes que eram quase que diários? A BR, nós vivíamos dependendo completamente da BR 364 e 63. BR essa que não era nem duplicada, mal conservada. Ir para Diamantina era um desafio. Ir para Diamantino, você sabia o horário que ia sair, mas você não sabia o horário que ia chegar. Longas filas, todo modal de transporte pré-2000, ali em 97, 98, totalmente dependente do rodo, dependendo de caminhões. Nós tínhamos um problema enorme com energia elétrica. O Estado não tinha energia elétrica suficiente e dependíamos do Sistema Integrado Nacional para poder receber energia elétrica. Eram constantes as quedas de energia por força de subestações que paravam. E isso, obviamente, que fazia com que nós tivéssemos uma redução de competitividade em comparação aos outros países, os Estados Unidos, por exemplo, na produção de grãos. Um estado extremamente ferroviário, onde você tem um escoamento de produção muito facilitado. E aí, esse nosso produto, ele acabava chegando muito caro para o mercado externo. Nós tínhamos que resolver isso. Nós tínhamos que aplicar políticas públicas para a solução desse gargalo. E aí eu me lembro bem, no momento que nós tivemos a construção da APM Manso. Lembro muito bem, no momento que nós tivemos a própria privatização do setor energético, que fez com que tivéssemos a viabilização de políticas públicas para spots de energia na construção de mini PCHs. Nós tivemos agora, por força dos rios, ali na Várzea do Juba, em Barra do Bugres. Nós temos aí em Colíder várias mini usinas hidrelétricas construídas ao longo dos rios por força do declive, do potencial hidrográfico, fizeram com que
esses investimentos pudessem ser feitos em parceria com a própria iniciativa privada, através das concessões, e fez com que o Estado se tornasse autossuficiente em energia termoelétrica, gás natural boliviano. Então, hoje, Mato Grosso, ele exporta energia. Exporta energia até porque nós estamos localizados num local onde a energia solar ela vem crescendo como uma energia limpa, renovável, uma energia que não polui. E por ironia do destino, Michele, fizeram até uma reunião na semana passada, dizendo que o Mato Grosso está produzindo tanta energia que está afetando o sistema elétrico nacional, porque agora nós produzimos mais do que o Brasil consegue consumir. Então, nós temos independência energética, e essa independência energética é importante para a produção, para as indústrias, para o beneficiamento da própria população. Aquele momento, Rosana, que nós tínhamos aquela estrada ruim, indo para Rondonópolis, cheio de caminhão, isso daí está mudando, porque agora nós temos uma revolução logística acontecendo dentro do estado. Ferrovias como a Ferronorte estão transformando o escoamento da nossa produção. Que coisa mais linda você chegar em Rondonópolis e você observar aquele terminal rodo ferroviário, aonde caminhões ainda utilizam caminhões para... Só que aí o caminhão é da fazenda até o Porto Seco, até o entroncamento da Rumo. E aí esse trem ele vai levar a nossa soja para os portos, vai levar essa soja não por caminhão, mas com uma locomotiva com 200 vagões. Então a gente já não usa mais nós não temos mais esse problema com a estrada. Esses corredores logísticos estão fazendo com que Mato Grosso tenha competitividade na produção de soja, reduzindo os custos de produção e podendo vender de igual para igual para esse mercado tão promissor. Vejam vocês que depois de 2010 nós tivemos um aumento mundial de consumo global por essas commodities. A China, o grande país consumidor, confere a Mato Grosso uma escala de investimento necessária para essa ruptura logística. Basta qualquer Emanuele Nadaf, minha querida Manu, basta você ir para Sinop que você vai ver a Cofco, que comprou vagões da Rumo com terminais de recebimento de grãos. Hoje nós temos uma ferrovia estadual que vai integrar, agora em 2026, Michele, ligando Lucas do Rio Verde, a região do Médio Norte e a malha nacional em Rondonópolis. E existe um sonho, Rosana, que eu acredito muito que nós vamos conseguir desbravar, hoje está no STF, que é o Arco Norte, que é o escoamento aí, estratégico da hidrovia Tapajós ao Porto de Mirituba. Nós temos hoje um entroncamento que vai fazer a ligação ferroviária junto a essa hidrovia, ligando, então, toda a produção de soja, escoando por esse porto de Mirituba, que fica ali no Pará, e mais para frente nós vamos conseguir alcançar o Pacífico dentro desta ferrovia transoceânica, e aí vai ser uma maravilha, porque nós vamos ligar o Atlântico com o Pacífico. Eu não preciso mais escoar só pelo Porto de Santos, eu tenho outros modais, eu tenho outros pontos de escoamento da produção, como, por exemplo, um porto lá no Chile. Tá? Então, isso vai fazer, obviamente, com que a gente tenha uma redução de custo e possamos, com essa redução do custo, também ter a industrialização, porque hoje a gente vende a commodity, ou a gente vende aquele produto primário, que é a oleaginosa, que ela é prensada, que ela é feito o óleo ali, né? Ela é feita aqui. Não, nós vamos ter a condição de industrializar este produto, transformando e agregando valor. Então,
E o latifúndio? Tem alguém falando aqui comigo? Ótimo. Então, vejam vocês que daquele latifúndio extensivo predominantemente de gado, com baixo valor agregado, nós transformamos em 30 anos, vamos colocar assim, para uma empresa agrícola global. Então, o Estado do Mato Grosso ele conclui essa jornada de hipossuficiência para autossuficiência com capacidade de exportação energética, expansão hidrelétrica, gás boliviano e recente acelerada energia solar. Então, isso fez e faz com que haja um crescimento demográfico muito rápido. Cuiabá está crescendo muito, Sinop está crescendo muito, Sorriso está crescendo muito, Nova Mutum, nós percebemos o crescimento das cidades diante dessa urbanização e aquela pequena produtividade rural, aquela pequena propriedade rural, hoje se transformou em grandes indústrias agrícolas que nós temos os agribusiness, os negócios agrícolas, exigindo, então, uma gestão profissionalizada e não menos complexa. Então, vejam que o patrimônio rural, aquele pequeno, hoje é uma empresa e não apenas uma propriedade, demandando um planejamento sucessório extremamente complexo. Então, esse novo panorama de vulto patrimonial coloca a estrutura societária no cerne dos desafios sucessórios que nós pretendemos abordar hoje. Como essa transição da propriedade rural familiar para essa empresa agrícola, o que ela vai exigir de nós, advogados, quais instrumentos jurídicos nós iremos utilizar para esse planejamento sucessório. Então, vejam vocês que aquela célula do agro, o legado além da terra, onde o campo matogrossense não se sustenta apenas pela terra cultivada. O campo matogrossense ele vai se sustentar agora pela força das famílias que aqui fincaram suas raízes. E aí eu faço uma referência aos pioneiros, aqueles que vieram com todas as dificuldades e fincaram as suas raízes, sobre o que eles vão deixar. Essas famílias que vieram, elas organizaram modos de vidas únicos que transmitem valores. E esses valores, eles transcendem os bens materiais para atingir a esfera tanto afetiva quanto cultural da região. Nós não trabalhamos apenas com patrimônio, nós trabalhamos com este legado. E é isso que nós precisamos respeitar quando vamos falar sobre sucessão no agronegócio matogrossense. Eu não posso desprezar toda coragem desses pioneiros. Então, terras, lavouras e essas empresas rurais, elas estão profundamente ligadas a esta figura do patriarca e ao esforço que ele fez para chegarmos aqui. Há, no planejamento sucessório matogrossense, uma identidade entre o núcleo familiar e a sua produção agrícola. Então, quando nós formos trabalhar com sucessões, nós temos que olhar para esse conteúdo afetivo e cultural. Eu preciso trabalhar esse conteúdo afetivo e cultural para definir, dentro dessa estratégia, que este patrimônio é muito mais do que distribuir esses bens. É assegurar o que nós chamamos de continuidade de um modo de vida e uma função social que vai estruturar o próprio desenvolvimento do Estado do Mato Grosso. E aí nós precisamos unir inteligência jurídica e planejamento. Meus queridos, eu preciso dizer para vocês que
De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, 95% dos produtores rurais, por força dessa estrutura de legado, dessa estrutura do homem que veio do sul para colonizar o norte do Mato Grosso, colonizar o leste do Mato Grosso, plantar ali a soja, desbravar o cerrado, vencer a floresta, todo o seu patrimônio, 95%, está debaixo de uma pessoa física. Isso tem um fundamento histórico. Por força de questões tributárias, aquela pequena propriedade rural, embora ela tenha crescido para uma agroindústria, à medida que ela ia crescendo, nós fomos conseguindo benefícios, e a instrução normativa da Secretaria de Receita Federal, 83/2001, e seus regimes subsequentes, acabaram conferindo para o produtor rural, pessoa física, uma carga tributária potencialmente menor do que uma pessoa jurídica. Para fazer esses slides, eu andei analisando como é a carga tributária da pessoa física, do agricultor pessoa física, e como é a carga tributária do agricultor pessoa jurídica. Então, a pessoa física, ele paga imposto de renda retido da fonte, que pode ser pelo lucro real ou lucro presumido. Ele vai pagar o fundo rural e vai pagar ICMS, que o ICMS tem benefícios. Hoje, a agricultura, ela tem benefícios do ICMS. Então, o ICMS é muito pequeno. E aí existem as obrigações acessórias da pessoa física, que é o livro caixa do produtor rural, é o DIPAM, que é o Fundo de Municípios, o SPED fiscal, e o FETAB, que hoje é utilizado como recurso para as estradas e habitação. Então, isso que é pessoa física. Agora, pega a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem o quê? Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, fundo rural, PIS, CONFINS, ICMF, com os diferimentos, claro. Obrigações acessórias, emitir a GIA, SPED contábil, escrituração contábil digital, módulo de incursão de tributos MIT. Então, você veja que não compensa hoje para o produtor rural, no modelo atual que nós temos, trabalhar como pessoa jurídica. Hoje, o que compensa é trabalhar como pessoa física. Então, o produtor rural, pessoa física, embora exerça essa atividade econômica empresa, ele tem toda a sua gestão patrimonial atrelada ao CPF, do patriarca lá, daquele que começou a fazer, criando uma confusão patrimonial e legal. E aqui eu coloco: operar como pessoa física no agro em 2025 é assumir riscos que comprometem o patrimônio familiar, e nós vamos falar sobre isso hoje. Por que eu estou assumindo risco? Você está falando para eu pagar mais imposto? Não, eu estou dizendo para você que nós temos circunstâncias que precisam ser analisadas e avaliadas para proteger o teu patrimônio rural, o teu patrimônio, o teu legado que você construiu. Então, observem vocês que nós temos que trabalhar por uma questão cultural, porque aquele que trabalha como pessoa física, os bens, eles acabam se tornando um amálgama do que é um bem atrelado à atividade rural e um bem atrelado à atividade física. Então, é muito comum a gente observar e ver o fazendeiro comprando um Cinquecento com o dinheiro da produção rural, dentro da produção rural. Ele não vai colocar um Cinquecento, que é aquele carrinho pequenininho, eu fiz questão de falar sobre ele, porque aquele carro você não coloca ele na terra nunca. Ele explode se você pôr ele na terra. É diferente, Franciele, daquele agricultor que compra um Uno. Aí sim, ele não precisa de trator, ele precisa de um Uno. Né? Mas veja, existe essa questão cultural. E é muito comum, Manu, nós pegarmos inventário em que o próprio advogado, o próprio colega, coloca dos bens. Aí ele traz fazenda, trator, milho. Cara, é gigantesco. Por quê? Porque está tudo atrelado na pessoa física. Qual o problema de se atrelar na pessoa física? Olha lá.
Olha o problema vindo aqui, gente. O óbito como marco jurídico, a abertura da sucessão. O óbito, todos nós sabemos, ele que inaugura a sucessão. Nós não podemos tratar de herança de pessoa viva, pacta corvina. A partir do momento que há o óbito, Rosana, eu tenho um instituto do direito chamado Saicine, que ele diz que os herdeiros entram imediatamente na posse dos bens do falecido. Então, quando eu falo até posse dos bens do falecido, eu posso dizer para você, que aqui no Mato Grosso tem muito disso, que a posse ela é inventariável. A posse ela transmite aos herdeiros e sucessores da mesma forma com que ela foi adquirida. Porque aqui no Mato Grosso nós temos um regime, por força dos assentamentos, de posse. Nem sempre é propriedade. Hoje já existe a regularização fundiária, mas isso é uma luta de anos. Então, a partir do momento em que há essa abertura da sucessão, o óbito, ele, aqui no Mato Grosso, ele assume uma relevância especial. Porque se eu tenho uma atividade agrícola, uma atividade rural, debaixo desse CPF, sem a separação patrimonial propiciada por uma pessoa jurídica formal, esse desenho acaba me trazendo um desafio sucessório. Quando a pessoa falece, quando a pessoa morre, imediatamente, Franciele, olha que interessante isso, Franciele, porque hoje nós temos a Receita Federal interligando cartórios. Hoje nós temos um sistema nacional, que é o Pix, que todas as transações feitas por todos os brasileiros estão hoje passando dentro do Banco Central do Brasil. Hoje a Receita Federal sabe tudo que a gente consome, porque na hora que você pede a nota fiscal no supermercado, ele sabe que produto que você está comprando. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, estou dizendo que isso existe. E o que acontece? A partir do momento que você entra em óbito, que você pega o atestado de óbito e vai no cartório fazer o registro, naquele momento o cartório, por força de um convênio desde 2017, é obrigado a informar a Receita Federal do óbito. E o seu CPF vai entrar em estado falecido. Todas as contas bancárias, Rosana, são imediatamente bloqueadas. Todas as operações financeiras que estavam debaixo desse CPF são bloqueados. Mas, Fabiano, eu tenho uma procuração me dando poderes. Eu não consigo. Me dando poderes. E esta procuração, ela é automaticamente revogada no óbito, gente. Com exceção, vírgula, das procurações em causa própria, em que o óbito não promove a sua revogação, mas a procuração et extra, para os negócios jurídicos normais, ela automaticamente entra em estado de suspensão. Por quê? Porque os cartórios estão se comunicando. Então, imagina vocês que eu tenho uma produção de uma indústria agrícola, plantando soja com 450 funcionários, com trator, com boi, com gado, óbito bloqueia tudo. Tudo. E o que você vai fazer quando bloqueia? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou agir? Imediatamente você vai contratar um advogado, porque você é herdeiro, você é sucessor, e o colega advogado, ele entra num estado de desespero, que é a primeira coisa que o colega vai fazer, Michele, é abrir o inventário. Ah, eu vou abrir o inventário. Que maravilha, né? A partir que eu abro o inventário, e eu não estou dando tempo para vocês falarem, porque o meu tempo é curto e eu quero falar tudo. A partir do momento que eu abro o inventário, Michele, eu vou entrar no artigo 619, Rosana, que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização de juiz, fazer as despesas necessárias para a conservação e moradia. Gente, nós aprendemos na época da faculdade, lá, de Direito. Faculdade dizia o quê? Despesas úteis, despesas necessárias. Quais são as despesas necessárias? Aquelas que vão ruir o imóvel. Está destruindo, vai pegar fogo, eu preciso fazer a despesa. Úteis são aquelas despesas, tirou aqui, daria para esperar? Daria, mas tem que fazer, porque senão vai mofar toda a parede.
e as voluptuárias, que é colocar uma banheira de hidromassagem ao lado da piscina do spa. Então, nós temos despesas necessárias, úteis e voluptuárias nesta ordem. O artigo 619 ele dá um tiro no peito do inventariante. Por quê? Ele já diz assim: você não pode fazer as despesas necessárias. Cara, legislador, colocasse úteis. Porque quando ele proíbe que eu faça as despesas necessárias, pagar as dívidas do espólio, Rosana, eu não posso pagar sem autorização do juiz. E hoje nós vemos inventário que o inventariante faz tudo. The power, tá? Faz tudo porque eu não sou advogado contrário. Porque se eu sou advogado contrário, eu vou pegar e vou dizer: você fez despesa que vai sair do seu bolso. Você fez despesa sem autorização do meu cliente que é herdeiro. Quem mandou você fazer? Quem paga errado, paga 2 vezes. Vai ter que pagar, devolver agora, não exigir contas. Quero nem saber. Então, vejo, nós temos gado morrendo, Rosana, porque o advogado, ele não se preparou para esse momento do óbito, porque o cliente dele também não se preparou, mas ele, o que ele fez? Ele abriu um inventário, achando que o mundo é maravilhoso. E aí ele abre o inventário antes do prazo de 2 meses, artigo 611, e aí ele fala assim: senhor juiz, virou inventariante, prestou compromisso, senhor juiz, eu preciso vender o gado, porque nós estamos na seca. Do jeito que ela fala assim. Alguém está falando Não, aqui. Quem desculpa, está seu pai falando? faleceu justamente na Oi, casa de alguém tá vocês. Morreu. Sua mãe. com Quem vai ser inventariante? Sua Morreu. mãe. Só quem Gente, entende eu tenho pela dor não é sua TDAH. mãe, que é melhor que seja quem vai continuar a Pera aí, lavoura, vou entendeu? descobrir quem No é. caso de Quer vocês, ver? né, todo Parece que mundo é se dá. Luciana o nome da pessoa Pera do aí. microfone aberto. Quem Luciana? que é? Cadê a Luciana? Pera aí. Tiver mudo na Lara, quem mais? Aí, gente, eu tenho TDAH, tá? Eu não consigo prestar atenção. É verdade. Então vejam vocês que o que acontece? A partir do momento em que ele abre, ele pede para o juiz vender, e eu estou falando de casos práticos que nós temos, que nós entramos dentro do inventário, em que eu falo: cara, e agora? Senhor juiz, eu preciso vender gado, porque nós estamos entrando na seca e eu preciso comprar ração, eu preciso comprar sal mineral. E aí o juiz, você vai conversar com o magistrado, Rosana, você vai explicar para ele da situação, ele olha para você: não, doutor, o senhor pode ficar tranquilo, que o senhor pode contar com o Poder Judiciário que nós vamos fazer o deferimento. Aí ele manda para o Ministério Público, que tem o prazo dobrado, e o Ministério Público não me recebe. E aí eu olho para o gado seco, passando fome, isso é crime ambiental. Então vejam vocês que, a partir do momento que eu tenho o óbito, 619.4, eu posso acontecer, incorrer perda de safra, ciclo produtivo. Nós sabemos que a agricultura segue um calendário extremamente rígido. Nós estamos entrando agora no plantio de soja. Começou a plantar soja quem já está irrigando, porque agora surgiu esse novo fenômeno da irrigação, para que a gente consiga ter 3 safras no ano. Eu sou obrigado agora a fazer irrigação através dos aspersores. Quem não tem esse investimento, ele precisa esperar o fluxo de chuvas. Eu entro num estado de inanição em que atrasos, insumos, sementes, mão de obra, maquinário, e isso vai levar à perca completa da minha safra ou à baixa de produtividade. E se isso acontecer, a safra normalmente ela é financiada. Se eu não pago a safra, eu não vou conseguir plantar para o próximo ano. E se eu não planto no próximo ano, eu estou inviabilizando completamente minha atividade produtiva e eu vou perder a terra. Eu vou perder a terra? Em que sentido? Nem todo proprietário, ele é agricultor. Às vezes o cara ele tem a terra e ele arrenda a terra. Ele faz uma parceria, existe contratos de arrendamento é um jeito, contratos de parceria é outro, parceria normalmente se assume conjuntamente os riscos, o arrendamento não tem esse risco, você tem que fazer o pagamento em preço, e com a reforma tributária, este arrendamento ele vai ser cobrado. Eu tenho prejuízos ao rebanho, demora de compra de vacina. Gente, hoje nós temos um estado extremamente rígido no que confere a vacinação da febre aftosa. Eu tenho que vacinar, eu tenho que comunicar uma ideia da vacinação desse gado.
E a partir do momento eu vou comprar como? Como que eu vou pegar? Aí o inventariante faz o quê, Rosana? Ele pega o dinheiro particular dele e bota para comprar vacina. E quando ele faz isso, ele não tem garantia de recebimento. Nós não temos nem garantia de receber as despesas de funeral. Quantas vezes o inventariante faz as despesas de funeral, coloca dentro do processo de inventário e não vai receber nunca esse dinheiro? Comprometimento de instalações. Nós temos instalações que operam em ponto crítico, instalações rurais como silos que precisam de manutenção. São investimentos extremamente caros, extremamente onerosos, que precisam de manutenção periódica. Se não fizer, deteriora ou perece. Perece significa que some, acabou para sempre. Vou no mercado, falo, Michele, esse iogurte está deteriorado ou ele pereceu? Nós temos essas diferenças no direito civil. Então, olha a complexidade que nós estamos trabalhando. Gente, nós precisamos de mecanismos jurídicos para preservar esta operacionalidade. E aí, aqui, eu vou trazer de presente para vocês que estão no dia de hoje, neste momento, numa segunda-feira, às 19h50, ouvindo esta aula. Como você, advogado, vai fazer com que exista um mecanismo que você vai poder oferecer para o seu cliente, você vai oferecer para o mercado, para que não ocorram situações como essa. Rosana, eu tenho certeza que a partir de hoje, houve um óbito, chegou, vou abrir inventário, você não vai abrir o inventário, você vai fazer o uso da prerrogativa do artigo 611, que lhe confere 2 meses para abrir o inventário, para que você possa fazer um planejamento. Você vai dizer, senhor cliente, senhor inventariante, senhor herdeiro, existe hoje a figura de um administrador provisório no CPC, artigo 614. Esse administrador provisório, ele vem antes do inventariante. O CPC, artigo 614, diz que o administrador provisório é aquele que já se encontra na administração dos bens. E ele representa, está escrito isso, representa ativa e passivamente o espólio, até a abertura, desde a abertura da sucessão. Quando que abre a sucessão? É o protocolo do inventário, Lara? Não. A sucessão se abre com o óbito. O Momento do inventário óbito. é um procedimento burocrático de informação, de publicidade, de arrecadação, arrolamento dos bens. Mas o inventário, ele se abre no óbito, o princípio da Saicine, falei agora há pouco para vocês. Então, ele abre Parou para mim a imagem do Fabiano. Também acho que ele caiu a Oi, conexão. voltei! Caiu. Oba! Voltei! Caiu! Tá. Não aguentou a pressão. Ele falou que eu estou indo muito rápido. Estou indo rápido, gente? Tá, Tô indo não, bem. tá ótimo. Tá dando para Porque uma acompanhar. hora, é porque uma hora com esse tema dá para um nó na cabeça. E a gente tem que falar, olha, existe isso, né? Vamos ver, olha, 26 participantes, quem está aqui? Olha só, Xênia. Oi, Xênia, minha querida, tudo bem? Como vai? Quem mais está aqui? Vamos ver. Jéssica, minha querida, de Cacerense. Oi, minha linda. Tudo bem. Vamos lá, vamos voltar. Então, vejam só vocês que eu preciso entregar, então, para esse cliente, para esse inventariante, o herdeiro, alguma solução para essa solução. Então, eu tenho essa figura do administrador provisório, artigo 614, ele é um misto de informal com formal. Eu falo que ele é informal porque ele ocorre de maneira automática. Então, assim, a partir do momento que há o óbito e ele está na administração dos bens, automaticamente ele já se torna administrador provisório, ele tem essa prerrogativa de administrador provisório. E eu não preciso de uma decisão judicial para exercer essa administração e essa representação. E aqui que está eu vou dizer, eu vou parafrasear, Michele, o Mazei. Eu tentei não fazer, mas eu vou ter que parafrasear, que é
pulo do gato. Ele fala do pull of cat, the cat, né? É o pulo do gato. O que é o pulo do gato aqui? Porque, veja só, o inventariante que faz as despesas, o inventariante, ele abre o inventário, presta o compromisso, virei inventariante. Aí ele vai lá e paga uma conta. Pagou porque quis. Porque o artigo 619 diz que tem que ouvir. Pagou porque você quis. Tá. Mas no 614, não. O 614, ele diz o seguinte, que o administrador provisório, ele tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano, por dolo ou culpa. Então, o que eu vou fazer? A partir do momento que há o óbito, eu não vou abrir o inventário, gente. Calma, calma. Senhor administrador provisório, primeira coisa, ocorreu óbito, você vai ter que avaliar, ainda é possível, daqui a pouco não vai ser mais possível. Você vai pegar o atestado lá do médico, do hospital, o registro do óbito, você não vai no cartório. Você, como administrador provisório, você vai pagar o máximo de contas possíveis que você pode, porque você, como administrador, ainda tem essa prerrogativa de fazer essa administração. Então, vai lá, se às vezes tem a senha, saca o dinheiro, paga o que é possível, negocia o que for possível, tá? Sou administrador provisório, aí você vai fazer a abertura do atestado de óbito, vai entrar em estado de suspensão, e aí você vai planejar quem vai ser o inventariante, o que nós podemos fazer em termos de negócios jurídicos processuais, você vai fazer um planejamento. Enquanto isso não ocorreu, enquanto o inventariante não prestou o compromisso, toda a despesa que você adiantou, você vai ter direito ao reembolso, desde que, vírgula, desde que elas sejam necessárias e úteis para a coisa. Gente, precisa comprar sal mineral para o gado vai morrer. É óbvio que é uma despesa necessária. Eu tenho risco de perecimento ou deterioração direta do patrimônio. Então, esta é uma característica que pode ser feita, que pode ser usada para evitar a situação de suspensão das contas e você conseguir pagar, você conseguir dar continuidade à atividade. Outra questão, e gente, esse aqui eu achei muito legal, é a recuperação judicial. Vamos lá. Produtor rural que já está em recuperação judicial. Produtor rural que já está em recuperação judicial, continua a recuperação judicial pelas substituições processuais. Sai o produtor rural e vem o espólio, tá? Vai seguir a recuperação judicial. Produtor rural que não tem recuperação judicial e entrou nessa situação de calamidade depois da reforma produzida pela Lei 14.112 de 2020, passou a reconhecer expressamente a legitimidade do produtor rural, pessoa física, para requerer a recuperação judicial, e o espólio pode e deve ser legitimado a ingressar com pedido de recuperação judicial, desde que comprove, aí são os requisitos da lei. A lei, ela estipula, você tem que ter 2 anos de atividade rural. Eu preciso comprovar, como espólio, que eu vou dar continuidade à atividade rural, ou seja, os herdeiros que estão morando em São Paulo, andando de helicóptero, vivendo na cidade, eles precisam demonstrar que eles vão dar a continuidade na atividade rural, tá? E eu comprovo isso através de documentos fiscais, movimentações bancárias, LCDPR, que é o livro caixa do produtor rural, declarações de imposto de renda. Então, vejam só. Macetinho. Lara, sei que você gosta. Recuperação judicial inventário, recuperação judicial. Normalmente, a recuperação judicial é prejudicial ao processo de inventário. Nós temos um quesito aqui de prejudicialidade externa. Se eu tenho um inventário e eu tenho já a recuperação judicial, você vai abrir o inventário para que você não pague o imposto dos 60 dias, você não pague a multa do ITCMD, você vai abrir o inventário e vai dizer, já existe uma recuperação judicial, requeiro a suspensão do processo de inventário. Por quê? A recuperação judicial, ela é prejudicial ao processo de inventário.
Depois de liquidar a recuperação judicial, depois de trabalhar da recuperação judicial, o que sobrar desse patrimônio vai continuar a atividade rural ou entra em falência? Se entrou em falência, você perdeu. Acabou. Entrou em falência, morreu para você. Morreu o inventário. Não. Nós vamos dar continuidade. Tá, depois de pago, concurso dos credores, fizeram a assembleia de credores, o que vai sobrar para mim? Não, vai sobrar para você 3 fazendas, 10 mil cabeças de gado, show, hein? Top. Aí nós vamos dar continuidade no inventário. Então, ela é prejudicial. Outro ponto interessante, ela só vai ser prejudicial quando eu não tiver bens com alienação fiduciária. Priscilia, a doutora sabe muito bem que recuperação judicial não engloba bens com alienação fiduciária. Bens que estão alienados fiduciariamente não são passíveis de ingresso com alienação fiduciária. Isso aqui é o STJ, decidiu, está decidido, e até alguém mudar essa tese, vai ser dessa forma. Então, o que eu consigo trabalhar na recuperação judicial? A atividade produtiva. Porque eu, quando tenho uma recuperação judicial, quando eu estou fora do inventário, eu não tenho que ficar, Indianara, a todo momento pedindo para o juiz para vender bem. Eu não tenho que ficar à mercê de decisões de herdeiros que nada tem a ver com a atividade agropecuária. Pode acontecer, muitas vezes, de ter um herdeiro, criança ou adolescente, que é representado pela genitora, que essa genitora já tinha uma briga com a família, foi um filho muitas vezes havido fora do casamento, não há distinções entre filhos havidos dentro ou fora do casamento, e por força de não haver, opina e diz o seguinte: não vai, ouça o herdeiro sobre a venda de gado, não pode vender. E assim, né? Não pode vender, automaticamente já sai bloqueando tudo. Porque tudo que você fala, qualquer vento, qualquer coisa, é motivo já de bloqueio de bens, bloqueio em ideia, opicício em ideia, bloqueando a venda de gado. Gente, prende tudo, trava tudo, óbvio, magistrado consciente, magistrado com responsabilidade, está preservando o patrimônio. Mas quando determina o bloqueio desta maneira, obviamente que nós estamos dizendo, a atividade vai parar e o gado pode morrer de fome, tá? Então, vejam vocês que essa tese de legitimidade do espólio para ingressar com o pedido de recuperação judicial, ela é fundamentada dentro da continuidade da atividade empresarial rural exercida pela pessoa falecida, visando a preservação da função social desta empresa, essa empresa rural. Vejam lá, olha lá, jurisprudência, e eu gosto de trazer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para não dizer que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que decidiu isso ou aquilo, que tudo que você procura no Rio Grande do Sul você encontra, né? Ah, mas eu não tenho jurisprudência para isso. Vai no TJRS que você vai encontrar. Olha que interessante, essa eu vou fazer questão de ler, Michele, que diz assim, não é difícil concluir que, se, para os empresários em geral, exige-se registro mercantil antecedente de 2 anos para que se possa requerer a recuperação judicial, ou seja, para os empresários comuns, exige registro de 2 anos, 2 anos para pedir a recuperação judicial, o mesmo não se sucede com os empresários rurais, porque, para esses empresários rurais, o registro na junta comercial é facultativo. Isso aqui é igual advogado, gente. A gente não faz registro na junta, a gente vai lá na OAB fazer o registro. Então, veja que existe certo que façam deduzir que estão dispensados, bastando que comprovem o exercício da atividade por tal lapso de tempo e comprovado o exercício pelo autor da herança. Quem que é o autor da herança? O falecido, gente. O autor da herança é o falecido. Por mais de 2 anos, seu registro mercantil. E olha só, ele diz aqui, ó, ele fala que, por isso, adquire a condição de possibilidade para requerer recuperação judicial, admitindo-se o somatório dos períodos antecedentes. Inclusive, Michele, eu posso fazer o exercício
o pedido após o óbito. Então, isso aqui é bastante interessante, por quê? Porque morreu. Tem recuperação judicial? Não tem. Ninguém fez. Tá, parou tudo, travou. Gado vai morrer? Para. Inventariante, vamos abrir uma recuperação judicial. Vamos comprovar que o falecido já exercia atividade rural nos últimos 2 anos. Vamos pedir, com base nessa jurisprudência do ministro Raul Araújo e outra jurisprudência que eu somei as duas, do ministro Antônio Carlos Ferreira, 2 jurisprudências nesse sentido, tá? Vamos fazer o pedido para, então, fazer a recuperação judicial, trazendo livro caixa do produtor rural, imposto de renda, com toda a descrição, com tudo que ele tinha, aquelas informações da atividade rural. Ok? Só não vamos perguntar para o produtor, porque obviamente ele faleceu, quantos milhos dão num pé de milho. Esses dias eu vi na internet, para poder fazer aposentadoria rural, aquele juiz muito querido, né, que é um juiz que ele é escritor, ele fez essa pergunta: quantos... Eu falei, gente, eu não sei quantos, né, quantos milhos tem num pé de milho. Eu não sei responder isso, né? Mas se alguém me perguntar se é cabível recuperação judicial após o óbito para continuidade da empresa, pode ter certeza que isso eu vou saber responder. E vocês também vão saber responder hoje, porque vocês assistiram essa aula comigo hoje, né? Outro, a gente já está um pouquinho adiantado, mas eu prometo que eu estou finalizando. Outro ponto interessante, gente, não deu administrador provisório, não deu certo. Pedido de recuperação judicial não vai caber, porque a empresa... Gente, a gente tem lá 2 fazendas em Sinop, naquela região, não é tão grande, tem no máximo 2 colheitadeiras, patrimônio aí de 15 milhões. Não quero abrir a recuperação judicial, não quero fazer concurso de credores. O que eu vou fazer como advogado? Indianara, óbito. A primeira coisa que você faz no óbito não é sair abrindo inventário, trazendo todos os bens. Não faça isso. Petiçãozinha inicial simples, simples, simples. Informe do óbito de fulano de tal, ocorrido tal, na cidade tal. Requer a nomeação de inventariante na qualidade de cônjuge, filho, filha, credor, não importa. Segue a lista. Requer a concessão da gratuidade de justiça, porque nos casos de inventário, quem responde pelas custas é o espólio, e nesse momento processual nós não sabemos ainda o que o espólio tem. Requer a gratuidade de justiça e requer que, por se tratar de atividade rural, considerando garantia da continuidade, preservação do patrimônio, sempre com posterior prestação de contas, que seja autorizado preliminarmente pelo juízo, expressamente pelo juízo, com fundamento na analogia que eu trago de presente para vocês do condomínio, que no condomínio, artigo 1341, parágrafo 1º, diz que, assim como em condomínio, as reparações necessárias podem ser feitas pelo síndico, independente de autorização, para evitar prejuízo no espólio, requer que seja autorizado, que seja feito as despesas necessárias, podendo, para tanto, vender bens de pequena monta, utilizar do saque, utilizar dos recursos depositados em caderneta de poupança ou conta corrente após realização do Bacenjude Cisbajude, ou que utilize de recursos próprios com possibilidade de restituição e reembolso das despesas que fizeram. Eu acho que isso é uma solução muito boa. Beleza, gente? Tudo bem? Então, vejam vocês que esses pilares, eles vêm, de certa forma, corrigir, a princípio, essa situação da pessoa física cumulada com a necessidade de autorização do juiz e dos herdeiros para as despesas necessárias. Se não tivesse isso, a gente não estaria nessa aula hoje, estaríamos todos vivendo com outro problema, com uma outra discussão. Então, eu digo para vocês que, mesmo que eu faça este pedido, me permita voltar ao slide preliminar de autorização,
eu caio numa última armadilha que eu mostro para vocês, que é a complexidade da nomeação do inventariante. O artigo 617, acho que é 617, ele traz uma lista de ordem de nomeação do inventariante, colocando primeiro o cônjuge, o herdeiro, o credor, ele traz uma lista. E isso pode representar um problema muito sério quando nós estamos tratando aqui no Mato Grosso. 5 minutos, a Michelle me falou. Preciso de mais 7. Então, veja, qual é o nosso problema aqui? Primeiro, que nós temos uma... Vou apagar aqui o Yuri. Cadê? Quem consegue colocar o mudo Yuri para nós aí? Eu não consigo. Então, vejam vocês. Existe... Yuri, põe mudo aí. Vejam vocês que eu trago muitas vezes para a inventariança pessoas com múltiplos perfis de gerações, com visões de negócios diferentes, com conflitos sobre visão de continuidade. E aqui, Dianara, você lembra que nós estivemos no Rio Grande do Sul, lá no Congresso do IBDFAN, e nós tivemos reunido com um dos maiores produtores do Rio Grande do Sul de espumantes, e ele disse para mim o seguinte: hoje, senhores advogados, pensem sempre muito bem sobre o conflito, sobre os interesses entre continuidade, vender ou perpetuar. A minha irmã quer vender tudo isso e eu quero dar continuidade porque é o meu pai que criou. Então, a gente vai entrar nesses conflitos de interesse. As famílias vão ruir porque há esse conflito de interesse. E se nós, e aí eu trago aqui cidadão de terno, junto com outro, quem que vocês acham que seria melhor para cuidar da produção? Olha essa foto. Para cuidar do campo. O que está em São Paulo, na cobertura, ou o que está no campo, conhece só de olhar. Não precisa nem de engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, para ele, ele só bate o olho, não quero que você me venda, venha me vender nada. Porteira fechada. Óbvio que, num primeiro momento, a gente poderia dizer, mas e em questões estratégicas bancárias, negociar dívidas com bancos, quem que vocês prefeririam? É óbvio, o que tem experiência com o mercado financeiro. Então, a solução que eu dou para vocês é a nomeação plurima de inventariantes. Aqui eu trago meu querido Rodrigo Mazei, que traz o artigo 617. Eu vou explicar rapidamente, que meu tempo já tá acabando, já acabou. O que é essa nomeação plurima? Existe um negócio, depois da reforma do Código de Processo Civil, chamado negócio jurídico processual. O negócio jurídico processual permite que nós possamos dilatar prazos, nós podemos inverter, mudar as ordens do procedimento, eu posso trabalhar o Código de Processo da forma que eu quiser. Eu não. Os envolvidos. O processo de inventário, ele é quase um procedimento de jurisdição voluntária. O processo de inventário não tem réu. Ele foi feito para terminar em 1 ano. Se você pegar o processo de inventário, ele foi feito para terminar em 1 ano. As pessoas falam, qual que é a função do inventariante? Administrar os bens? Não, fazer a partilha. O processo de inventário, como ele está hoje, ele não foi feito para ser administrado, ele foi feito para ser feita a partilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reunir todos os herdeiros e nós vamos dizer o seguinte, olha, a situação é essa. Nós temos um negócio girando, nós temos complexidades singulares na nossa produção e, por força do artigo 190, nós vamos nomear 2 inventariantes. Mas pode, professor? Pode. Se você articular o que você vai pegar esse slide hoje e vai levar como fundamento e, olha lá, olha que coisa bonita, TJPR admite nomeação de mais inventariante. Os agravantes se insurgiram contra a decisão e o relator disse que pode a nomeação plurima. Então, é possível que a gente tenha como inventariante diversos entes. Por quê? Porque nós queremos que o inventário chegue ao fim. Do mesmo jeito que o inventário chega ao fim, essa aula também vai chegar ao fim, dizendo que num próximo momento
eu vou fazer para vocês instrumentos jurídicos de proteção patrimonial. Isso aqui vai ser na nossa próxima aula. Quero falar de holding, quero falar de pacto sucessório, quero falar de doação com reserva de usufruto, testamentos estratégicos, governança familiar. Então, eu estou dando aqui um tira-gosto para vocês, para que vocês possam ver e entender. E eu vou finalizar mostrando aqui uma foto minha com meu pai, lá no Paraná, onde meu pai plantava milho, tinha criação de porco, e aí a gente veio aqui para o Mato Grosso para desbravar esse estado, e fica essa memória linda e maravilhosa, eu pequenininho. Agradecemos, eu e Michele. Aqui do lado está o meu Instagram. Quem gostou dessa aula, me segue, tá? Eu só vou saber se você gostou, se você me seguir, me marcar, tá? Eu agradeço demais. Professor, Obrigado, gente. Tá aberto. Obrigado, obrigado. Alguém tem dúvida? excelente, excelente. Me ouvindo? Estou ouvindo, meu querido Esmeraldo, grande, meu querido. Excelente. Meu parceirense. Aula para gentleman, para transcender o conhecimento mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Lisonjeado. Muito Todas bom as mesmo. Obrigado. Foi Adorei. ótimo. Podia vir um Fabiano, pouco mais. como é que vai funcionar as próximas aulas? A gente tem que se Isso. inscrever, vocês vão mandar É. os links, como é que funciona? Nossa turma do Yamate está fazendo esses estudos de processo civil. Então, eu acredito que dentro do planejamento, porque eu fiz de propósito, eu falei que eu ia dar essas aulas para deixar a Franciele com água na boca, para ela me convidar para os próximos. E aí, Já está né? convidado, já está Então, nos convidado. próximos, possivelmente já para o ano que vem, porque o nosso ano está terminando, que vão ter outras pessoas, mas nessa intercalação eu vou ser convidado para novos. E aí, doutor, o senhor vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre esses outros pontos que não falei hoje. Tá bom? Ótimo. Certo? Respondendo a pergunta da colega aí, nós temos um grupo, se você ainda não está no grupo, nos manda uma mensagem lá que nós vamos te adicionar e nós teremos uma aula por mês com professores brilhantes, assim como o Fabiano, e convide seus amigos e venha fazer parte conosco. E eu quero, como presidente da comissão, eu quero agradecer o Fabiano, que aula sensacional. Nós escolhemos ele a dedo, assim, e foi uma escolha brilhante. Eu quero agradecer muito, Fabiano, por você ter aceito o nosso convite e certamente você vai ser convidado novamente para discorrer aí sobre os temas que ficaram pendentes. Tá bem. Eu que agradeço Alguém vocês. tem alguma pergunta? Aproveitar para sugar aí o conhecimento do Fabiano, fique à vontade. Eu queria saber qual que é o grupo que para dar o nome. Você está em algum grupo? Você entrou no link por onde? Você entrou? Alguém se recebeu? Alguém te mandou? Sim, eu recebi do doutor Fabiano e da doutora Michele. Pode pedir, eles têm o link, pode pedir que eles te adicionam no grupo. Tá, muito Pronto. obrigado. Incomode o Fabiano Fabiano, lá, que eu vou te mandar. só te Ô, parabenizar Manu, pela aula maravilhosa. É sempre um prazer te ouvir e aprender com você. Cada respirar seu, a gente aprende assim, anos-luz. É Então, verdade. parabéns por toda a didática, por toda a entrega. Eu tenho certeza que todos os colegas aqui estão muito felizes por tudo que a gente viveu nessa aula. Os dedinhos aqui anotando todos os insights aí para a gente colocar no escritório. E obrigada, Yamate, também, por nos proporcionar esse brilhante encontro. E um beijo para a Michele, maravilhosa. vamos tirar Fabi, foto? parabéns, Pessoal, viu? abre as câmeras aí, quem tirar foto, eu vou Ah, fazer foto. eu tô Olha, com roupa de... eu agradeci o Fabiano. Eu agradeci o Fabiano, mas eu esqueci da Michelle. Olha, é verdade, gente. Eu falei com ela. Eu liguei ela imediatamente. Falou, Fabiano vai, sem nem falar com ele. Então, Michelle, muito obrigada. Fabi, eu já te ensinei. Aqui nós estamos em Mato Grosso. Aqui não é bola de gato, não. Aqui é bola de gado. Pulo de gado. Pulo do gado. Pulo da onça.
Aqui é o pulo da Jaguatirica. Isso Eu mesmo. moro, Pulo da Jaguatirica. Aqui é gado, meu filho, é carne e safrinha. eu Por moro, que, Michele? eu moro Ah. bem na beira do Pantanal, carne de sucuri, jiboia de jacaré. Você tá me devendo cascata, que eu sei. Vamos lá, volta. Você tá me devendo cascata. Vou aí, vou. Eu sei, Jéssica. O Vocês estão me devendo cascata. Foto. O helicóptero do meu tio pega nós Foto. com mais data. Desculpa aí, tá? Foto. Sorriam todos. 1, 2, 3 e. Peraí que entrou mais gente. Peraí, Marli. Peraí. Espera aí Todos- que eu todos entrei. online? Espera aí. Vamos? Peraí. Xene abriu. Peraí. X. O MacBook. Thaís entrou. Todos sorrindo? Pronto. Estou postando lá no grupo nossa foto. E aí vocês façam. Deixa eu ver. Xenia, você apareceu com a mão no cabelo. Vamos tirar outra. Tira outra. Estava com a mão no cabelo. Peraí. Sorriso. Fica bonito para postar no Instagram, gente. Isso aí. Alvará! Alvará! Pronto, gente. Alvará! Estou postando também aqui a foto no chat. Eu agradeço. Obrigado. Deus ilumine a todos. Uma semana abençoada. Hoje é segunda-feira, que a gente tem a chuva em todo o estado. Obrigado. Amém. Muito obrigado por vocês, tá? Eu Iremos aprendi muito divulgar a nessa Parabéns, aula. próxima, Fabi. Obrigada. iremos divulgar as próximas aulas, tá? Mês que vem tem Ótimo. o Obrigado. nosso novo encontro. Ótimo. Esperamos Obrigado. vocês. Ótimo. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, meus queridos. Tchau.